Mas eu tenho mais notícias, olha só, vamos seguir. Rony Lessa fecha acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O assassino confesso de Marielle Franco e Anderson Gomes está preso, mas 6 anos depois do crime, os nomes dos mandantes não vieram à tona. A delação ainda precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. A solução do caso Marielle foi uma promessa de Flávio Dino quando ele assumiu o Ministério da Justiça. Logo após a notícia desse acordo de delação, o braço direito de Dino no Ministério, Ricardo Capelli, escreveu o seguinte nas redes sociais, dá uma olhada. O que faltou durante os últimos anos foi vontade política. Em pouco mais de um ano, com a ação técnica e determinada da Polícia Federal, sempre com todo o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o inaceitável assassinato de Marielle e Anderson será esclarecido. E tudo indica que não demorará. Lembrando, que Flávio Dino está deixando o Ministério da Justiça para assumir vaga no Supremo Tribunal Federal. Em seu lugar fica Ricardo Lewandowski. A nomeação do ministro aposentado do STF deve sair no Diário Oficial nesses próximos dias. E o presidente Lula vai sancionar hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A expectativa é sobre os vetos que Lula fará na LDO, sobretudo nas emendas parlamentares. A gente vai ficar de olho aqui nisso. Há uma reunião às 16h que vai acontecer para discutir a LDO. Então a gente vai ter notícias ainda hoje, claro, repercussão aqui na TVT e no Bom para Todos. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso então com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui às segundas. Tudo bom, Fernando? Como tá por aí? Tudo bom, Thalita, aqui com a gente tudo estranho, Brasília cada vez mais molhado, mais quente, regime de chuvas modificando, basicamente todo dia nós estamos tendo uma grande bomba de água, e isso, embora para o Cerrado seja algo bom, porque a gente sabe que chuva sempre é vida no Cerrado, mas isso demonstra que, de alguma maneira, essas questões climáticas precisam começar a entrar no dia a dia de todas as pessoas a partir de agora, especialmente quando a gente vê o que está acontecendo no Sudeste e no Sul. Aqui em São Paulo, o calor deu uma trégua esses dias agora. Essa semana parece que vai ser mais fresquinha, então hoje está uma temperatura aceitável, tá amena, porque o calor castigou nesses últimos dias aqui em São Paulo. Mas eu queria ir para a Bahia, inclusive, para começar a nossa conversa repercutindo o que aconteceu por lá em relação a esse grupo Invasão Zero, articulado numa ação ilegal. Foram até essa terra ocupada pelos indígenas sem qualquer decisão judicial e resolveram fazer justiça ali com as próprias mãos. O que espanta muito é que foi uma ação transmitida, a gente vê ali um vídeo dessas pessoas que fazem parte do grupo comentando tudo que eles estão ali fazendo. A polícia militar ali presente e não me pareceu agindo de qualquer forma, então uma ação toda ilegal que resultou no assassinato de uma liderança indígena. Então, assim, primeiro, os indígenas ainda numa situação muito perigosa, muito precária, e com esses grupos cada vez mais articulados. Parece que eles se organizaram por WhatsApp, inclusive, para fazer essa ação, que, mais uma vez, acabou no assassinato de uma liderança e no cacique ferido, tendo que passar por uma operação, uma situação bastante grave. Como que você está vendo uma situação como essa, Fernando? Bom, Thalita, isso aí é puro suco do fascismo que ainda está no campo brasileiro funcionando praticamente sem ser tocado. Né? Por que a gente diz que isso é o fascismo? Nós temos a organização de uma milícia, né? Uma milícia, ou seja, um poder de violência que não é estatal, que não é regido, nem tem como prioridades seguir as regras do Estado, que usa do poder de violência que tem, normalmente aí organizado por questões financeiras. A gente sabe a questão do campo brasileiro, como é que funciona a disputa pela terra e tudo mais, mas o que chama a atenção é essa possibilidade de se organizarem e começarem a agir como braço armado do Estado. Isso não é novo em algumas regiões, na fronteira de disputa de terra no Brasil isso já acontecia. O que é novo são duas coisas que nós temos que chamar a atenção. Primeiro, essa capacidade de articulação à luz do dia. Antigamente isso era feito a partir de pistoleiros que assassinavam aqui e acolá, e depois a polícia simplesmente não investigava e ficava por isso mesmo. Mas agora eles estão passando por um segundo nível. Eles não estão mais apenas discutindo, eles não estão mais apenas agindo sobre as questões de terra de forma à mão armada nos seus territórios, eles estão discutindo o conceito de legalidade.
eles definem o que é certo, o que é errado, eles definem quem tem direito e quem não tem, e eles estão usando o argumento democrático para fazer isso. Ora, se na minha terra eu elegi meu deputado e meu senador, o meu deputado e o meu senador dizem que isso é válido, eu tenho aqui o juiz que também diz, o delegado que também diz e os empresários, então isso aqui é a nossa lei, não importa o que vocês pensem. Essa é a base de pensamento de organização das estruturas fascistas. Ou seja, o mal que Bolsonaro trouxe para o país está apenas começando a aparecer, porque esse tipo de situação não era possível sem antes ter acontecido o governo Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro empoderou essas pessoas e deu a eles a condição de questionarem o sentido de legalidade. Como é que a gente resolve isso, Thalita? E aí as pessoas podem perguntar. A gente resolve isso de 3 maneiras concatenadas. Essas 3 coisas têm que acontecer junto. Primeiro, é a retomada incisiva das ações da instituição jurídica, da justiça, prender e punir essas pessoas de forma incisiva. Em alguns assuntos nós estamos vendo o STF fazer isso. A segunda é a organização da sociedade civil de forma a contestar essa suposta legitimidade democrática que eles têm, porque você está vendo aí uma série de casos, então fica parecendo que isso foi uma ação popular. Nós temos que mostrar que não foi. E a terceira é um misto de educação e comunicação, para que a gente possa atingir as pessoas que dão sustentação a esse tipo de ação. Não é a pessoa que financia essa ação, mas a que dá sustentação política. É aquela pessoa, normalmente, sem muitas condições, sem estudo, que no Zap fica acreditando que o indígena é bandido, que o indígena é criminoso e que o empresário está ali para tentar nos salvar. Essa construção ideacional, que tem parte na educação, parte na informação, precisa ser desarticulada, ou então as outras 2 pernas da nossa ação, a ação jurídica e a ação social, não vão ter sucesso. Como que você vê o papel da polícia, nesse caso? Há uma imagem bastante simbólica ali, que a gente vê os indígenas ali no alto de um morro, e os policiais estão literalmente de costas para eles, né? De costas para a situação do que está acontecendo. A gente vê ali aquele grupo acuado, provavelmente ali embaixo as pessoas estavam gravando junto com essas pessoas que chegaram, né, com esse grupo, e os policiais literalmente de costas para essa cena. Junto a isso, a gente tem uma reportagem, inclusive, da Mônica Bergamo hoje, na Folha de São Paulo, mostrando que as forças militares, o Ministério da Defesa, tem atrapalhado, não é nem atrapalhado, não tem facilitado a visita de ministros do governo Lula às terras Yanomamis. Então, há relatos dos ministros tentarem sobrevoar e ir em terras Yanomamis, e o Ministério da Defesa dificultou, sobrou para a FUNAI, inclusive ir atrás de aeronaves para conseguir finalizar essa viagem, fazer com que ela acontecesse. Então, assim, eu queria te ouvir sobre as forças militares, né, seja a Polícia Militar nesse episódio e as forças do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, no caso Aeronáutica, né, nesse caso, nessa situação. Como que você vê essas forças nesse momento? Então, Thalita, toda vez que você tem uma liderança como Jair Bolsonaro que se elege, né, uma liderança que nós reconhecemos como tendo um lastro fascista, isso significa que em diversas instituições esse fascismo já está atuando há muito tempo. Hoje a gente sabe que não existiria Jair Bolsonaro, não tivesse acontecido todas as ilegalidades no sistema judiciário brasileiro, não tivesse acontecido Lava Jato, Deltan Dallagnol, Moro e toda essa gente toda, não tivesse acontecido TRF4 e mesmo dentro do próprio STF. O fascismo ele entra como forma de pensamento inicialmente em todas as instituições que detêm o monopólio legítimo da força no Estado. Que instituições são essas? Polícia, Exército e Judiciário. Então essas instituições elas são as primeiras a serem contaminadas por essa estrutura fascista e esse fascismo vive nelas caso não haja um controle democrático profundo sobre essas instituições. No Brasil nós não temos controle democrático profundo sobre absolutamente nada, quiçá sobre essas instituições. Então na prática a Polícia Militar brasileira é uma das causas de nós termos uma democracia de baixa qualidade no Brasil, porque ela é uma polícia completamente refratária a qualquer tipo
tipo de organização política de comando superior. Todo mundo sabe que os comandantes das polícias militares dos estados não respondem aos governadores, há uma relação de negociação política toda vez que um governador é eleito. Todo mundo sabe qual é o tipo de relação que as polícias militares exercem com o cidadão, ou seja, nós gastamos mais com spray de pimenta, choque, bala de borracha, do que efetivamente com armas de inteligência para poder investigar crimes de verdade. A polícia ela é organizada para atacar o cidadão, e com tudo isso nos sobra exatamente a percepção de qual é a função do Exército nisso tudo. E a coluna da Mônica Bergamo, assim como outros, já vem mostrando que nós estamos no caminho errado. As Forças Armadas brasileiras se colocam cada vez mais numa posição antidemocrática, completamente avessa aos interesses sociais, completamente distante de qualquer tipo de coordenação política, e nós estamos perdendo tempo em vez de enquadrar todos esses estados, o judiciário, a polícia e o exército. A questão, Thalita, é que isso é mais fácil falar do que fazer. Na prática, como é que a gente age quando nós temos batalhões de pessoas armadas que teimam em acreditar que são a voz da honestidade, da ação, da justiça e que têm poder democrático nas mãos? E aí a gente está diante do fascismo. Eu vou querer falar mais sobre o fascismo ainda com você, mas deixa eu repercutir mais esse caso referente ao assassinato da Marielle Rony Lessa, para depois a gente falar um pouco mais sobre fascismo. Porque eu quero te ouvir sobre expectativas em relação a essa delação de Rony Lessa, que é esse assassino declarado, né? E o que o Ricardo Capelli, que até então estava no Ministério da Justiça, né, coloca é que a gente provavelmente vai ter em breve notícias sobre os mandantes do crime, isso que a gente espera há tanto tempo, né? Você vê com expectativas essa delação, lembrando que o Elcio Queiroz, né, que foi esse comparsa do Rony Lessa, já fez uma delação também, e agora faltavam algumas peças desse quebra-cabeça que parece que o Rony Lessa pode trazer para solucionar o crime e a gente ter o nome dessas pessoas envolvidas. Qual a sua expectativa? Eu tenho, para confessar para vocês, expectativa zero de que a gente vá solucionar esse crime. Primeiro porque o Capelli está certo em dizer que houve um descaso completo e uma falta de vontade política nessa solução. Durante 6 anos, o governo Bolsonaro, durante os seus 4, não quis mexer em absolutamente nada nessa situação, e mesmo depois disso, no primeiro ano do governo Lula, que nós tivemos foi uma série de movimentos midiáticos para dizer que os assassinos seriam achados, mas muito pouca ação nesse sentido. Não acho que essa delação do Rony Lessa venha a implicar alguma coisa, exatamente porque as engrenagens da polícia que está controlando esse caso, elas estão absolutamente refratárias à ideia de resolução do caso. Então basta que o Rony Lessa faça uma delação de absolutamente nada, ou impute Beltrano e Cicrano, que inclusive já foram mortos, porque uma quantidade gigantesca de pessoas estão sendo mortas e assassinadas há 4 anos relacionados a esse caso no Rio de Janeiro. Quer dizer, todo mundo que podia falar alguma coisa apareceu morto. Então a coisa mais simples que o Rony Lessa pode fazer é fazer uma enorme delação imputando um morto a respeito disso, e a polícia vai ficar andando em círculo nessa situação, que é o que a própria polícia quer. Ela quer ficar andando em círculo e não chegar a lugar nenhum, porque as implicações desse assassinato são muito grandes. Agora, a vergonha do Brasil de continuar depois de 6 anos sem conseguir solucionar um atentado a uma das suas principais líderes políticas que exercia cargo público na época é realmente brutal. Mas vamos lembrar, Thalita, que há um tempo atrás essa mesma milícia matou uma juíza de Estado. Houve um atentado para matar a juíza porque ela estava enfrentando a milícia e o crime, já tinha colocado vários na cadeia. E até hoje não se sabe efetivamente quem cometeu o crime, aliás, o crime sabe quem cometeu, mas não sabe quem mandou. Mesma situação do crime da Marielle. Então, eu não tenho nenhum tipo de esperança, não, e acho que tanto o Dino quanto o Capelli lançaram expectativas muito altas para a solução. Tomara que eu erre, mas eu não tenho muita esperança, não. Falando agora sobre fascismo novamente, né? Você comentou ali naquela primeira resposta sobre caminhos para a gente fazer com que o fascismo, que está entranhado aí em várias instituições, não cresça, né? Sabe que eu conversei na semana passada com o Vladimir Safato, ele é professor, é filósofo, né? E ele falou... Travou para mim aqui? Conseguiu fazer com que a gente adiasse
essa ascensão da extrema-direita, que a gente tem acompanhado agora pelo mundo. Como que você vê essa situação? Você acha que, de fato, há possibilidades do governo Lula fazendo tudo o que está fazendo, né? E são várias boas ações, como a gente tem comentado aqui no nosso programa. Hoje, inclusive, tem essa política. Deu uma travada. Será que só para mim? Será que eu travei? Então sigo eu daqui. A Thalita estava perguntando como é que eu vejo essa relação, né? Se o governo Lula, se essas ações do governo são suficientes para encarar esse crescimento global do fascismo. Com relação à parte global, a gente não pode fazer nada. Em diversos outros países, essas mesmas estruturas de pensamento fascista, ou seja, antidemocrática, né, trabalhando explicitamente pela noção de que não existe igualdade, os indivíduos são desiguais o tempo inteiro, que a violência é uma das formas da sociedade de se reorganizar e, portanto, ela tem que estar presente. Essa é a estrutura de pensamento fascista. No que tange às questões globais, a gente não pode fazer muita coisa, não. Talvez o presidente Lula, sendo essa liderança internacional com um pouco mais de fôlego, pudesse ou possa alterar um pouquinho a balança para lá e para cá, mas a gente não tem como resolver o problema fora do Brasil. Agora, dentro do Brasil, nós temos muitas ações que estão sendo tomadas, mas dispersas, não existe sinergia. E essa é uma das grandes desvantagens que nós temos para a questão do fascismo. Como o fascismo é uma forma de pensamento, um jeito de encarar o mundo, muito mais do que simplesmente um sistema político, ele é uma forma de entender o mundo, ele acaba gerando sinergias, ou seja, a tia do Zap começa a acreditar nas mesmas coisas que o blogueiro lá está escrevendo, o juiz acaba fazendo parte daquela mesma concepção, o delegado, o policial, o senador, o jornalista. Quando você vê, esses grupos todos estão interligados, agindo em sinergia, por conta dessa percepção, desse fio condutor, que algumas pessoas chamam de ideologia, mas que tem, né, uma condição de organizar esses pensamentos e essas funções. Como eles agem em uníssono, né, eles parecem estarem agindo todos em cima da mesma situação, nós precisamos organizar ações sinérgicas, ações de Estado que possam ser concatenadas, que possam ser colocadas em conjunto, ou seja, ações na educação, ações na sociedade, ações na economia, na questão da memória pública, elas todas se unindo para que o resultado seja efetivamente conter esses pensamentos e essas condições de disputa da realidade que nós estamos vivendo, porque o fascismo é exatamente isso. É uma disputa completa das noções de realidade que a gente tem no mundo. Aquilo que a gente entende como democracia, eles entendem como totalitarismo, aquilo que a gente entende como totalismo, para eles é o que nós estamos vendo, por exemplo, nessa questão da terra indígena que nós vimos ali. Para alguns, aqueles caras estão fazendo ali, estão agindo ao lado da lei, entendeu? Então, eles disputam todos os sentidos, e para a gente conseguir fazer essa disputa de sentido, precisa coordenar ações de educação, ações de memória pública, ações jurídicas, ações na cultura, na comunicação, né, de forma a que você construa um todo orgânico que comece a colocar essas pessoas de novo na condição de terem vergonha de explicitar esses pensamentos. Você vai conversar com o Christian Dunker daqui a um pouquinho, e o Christian sabe muito bem que hoje nós temos a interpretação de que o fascismo existe em cada um de nós temos psicologias que são, né, tipos de formação de indivíduos que são mais propensos ou menos propensos para a estrutura fascista. Ora, se ele está dentro de nós, quem é que deixa esse fascismo existir? Somos nós mesmos, são as nossas decisões. O que o Bolsonaro fez foi tornar essas pessoas menos envergonhadas. Na década de 80, 90, Thalita, as pessoas tinham vergonha de dizer que direitos humanos eram coisas de humanos direitos. Se pensava, isso existia, a gente convivia isso nas famílias, mas publicamente os agentes tinham vergonha de dizer esses absurdos, tinham vergonha de dizer que a violência serve para fazer essa disputa política como estão fazendo. O que o Bolsonaro fez foi abrir a porta para essa gente dizer: não sintam vergonha, vocês pensam como eu e nós somos um número bastante grande, portanto vamos disputar os espaços de poder da sociedade. O que nós temos que fazer é voltar essas pessoas ao ponto delas terem vergonha, de reprimirem esses pensamentos, de perceberem que esse não é o espaço correto, civilizado, não foi o que nós construímos como caminho para vivermos uma sociedade saudável no século XXI. Perfeito.
Desculpe, eu travei, mas muito obrigada por você ter pegado ali a essência do pensamento e ter respondido, então, o questionamento. Obrigada, viu, Fernando? Só para a gente finalizar, ponto alto da semana, diga para a gente. Nós estamos aí agora vendo os caminhos que vai levar essa negociação da proposta de reoneração que o Haddad está para recolocar. Lembra que no final do ano o Haddad trouxe uma reoneração para tentar reorganizar os gastos públicos a partir do golpe que ele tinha tomado na lei de diretrizes orçamentárias. O parlamento tinha retirado muito dinheiro do executivo, então ele tomou uma atitude um pouco mais proativa, lançou, o parlamento não gostou, voltou atrás, e agora a Receita segue buscando formas de compensar as perdas que teve, mirou ali nos líderes religiosos, isso não deu muito certo, agora vem discutindo as questões dos impostos de importação. Eu só espero, Thalita, que essa discussão não caia sobre a classe média de novo, porque eu tenho muito medo que vai lá, vai cá, e a gente acabe caindo na classe média, que o governo sabe que pode pesar e que tem pouca manifestação a respeito disso, mas o governo tem que lembrar que é a classe média que serve de combustível para essas estruturas fascistas. A classe média não tem o apoio dos sindicatos, não tem os movimentos sociais e também não tem a força da estrutura financeira industrial, do capital financeiro industrial. Então, quando ela se vê pressionada, a primeira coisa que ela faz é se refugiar no conservadorismo e no fascismo, e assim a gente entrega toda ela de graça para o Bolsonaro. Vamos ver como é que o Ministério da Economia vai conseguir moldar isso para que a gente não caia sobre a classe média já no segundo ano do governo Lula. Perfeito, vamos ficar de olho. Fernando, sempre muito bom começar a semana aqui com você, viu? Muito obrigada, uma boa semana, até segunda-feira, um beijo grande. Obrigado, Thalita, beijo para todo mundo, e vamos que o mundo, infelizmente, não para. Parece que esse ano começou grudado no anterior, né, Thalita? E a gente tem que dar conta dessa mudança toda. É isso, esse janeiro que já tem 90 dias, né? Um beijo, Fernando, até segunda, tchau, tchau. Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandororta@gmail.com.